Vamos iniciar nossa aula de arte com o Snoopy aqui, né? Ouvindo um som, né? Qual será a intensidade desse som? Qual será a altura desse som, né? O volume desse som? Vocês sabiam que o volume alto prejudica a sua audição? Então, cuidado quando vocês forem usar um fone de ouvido, use de maneira correta, para que no futuro você não venha se prejudicar, tá certo? Aqui nós temos nosso amigo Snoopy, né? Animado aí, ouvindo uma música, curtindo uma música. Mas você sabe o que é um som? O que é o som? Você já percebeu que o mundo está cheio de sons, não já percebeu? O som está ao nosso redor. Você escuta barulho dos pássaros, você escuta um grito de uma criança, o choro de uma criança, a buzina de um carro, o barulho de uma tampa de panela caindo no chão, as folhas, né, quando o vento, com balançar, né, com a brisa do vento, né? Então, tudo isso faz parte do som, né? É o que nosso ouvido é capaz de ouvir. Então, mas você já parou para pensar o que é o som? Qual a definição do som? Pois bem, som é tudo que o nosso ouvido pode ouvir. Sejam barulhos, seja pessoas falando ou até mesmo as músicas, né? Isso faz parte do som. Os sons que nos cercam são expressões da vida, né? Da energia e do universo de vibrações e movimentos. Nós vamos falar sobre algumas propriedades do som, né? Que vem a ser. Então, o som e os seus parâmetros. Som. Você já sabe como o mundo está cheio de som, nós já falamos sobre isso. Mas você ainda não parou para pensar o que é o som, né? Então, nós já falamos na definição do som, que é tudo que o nosso ouvido é capaz de ouvir, quer seja um barulho de um carro passando, de uma moto, de uma criança gritando, quer seja de um pássaro, né? O barulho de um pássaro cantando. Então, experimente agora, a proposta para esse momento agora é você fechar os seus olhos e tentar imaginar que tipo de barulho é esse que eu estou reproduzindo agora. Que barulho é esse? É o barulho de quê? Esse barulhinho aqui que vocês estão ouvindo agora. Vocês conseguem imaginar que barulho é esse? De ouvir, de olhos fechados, vocês conseguem identificar que barulho é esse? Conseguiram? Então eu vou reproduzir outro som aí, vocês continuam de olhos fechados para vocês não identificarem com os meus movimentos, não perceberem onde eu tô. Que barulho é esse? Vocês conseguem identificar? E esse daqui? E esse daqui, consegue identificar que barulho é esse? E esse daqui? Então, vocês percebem aí que o nosso próprio livro diz que o nosso corpo também, ele produz alguns sons, né? Eu usei as mãos, usei os dedos, usei as mãos para bater palma. Eu posso usar os meus pés para emitir som, né? Então, tudo que seu ouvido é capaz de ouvir, de captar, né? Pode ser barulhos, pode ser sons agradáveis ou pode ser barulhos, né? Então, os cientistas nos ensinam que o som é o resultado das vibrações das coisas. Tudo que existe na natureza pode vibrar. Essas vibrações se propagam pelo ar ou por qualquer outro meio de condução, chegando aos nossos ouvidos, né? E são transmitidos para os nossos cérebros, que podem passar a ser identificados. Então, no nosso cérebro, ele chega até o nosso cérebro e nós conseguimos identificar o barulho, né? Que você está ouvindo, ou o som que você está ouvindo, e conseguir identificar qual objeto está produzindo aquele som. Né, ou qual animal, ou qual instrumento musical. Você consegue, o seu cérebro também consegue, às vezes, identificar até a voz das pessoas, né?
porque nossa voz também é um tipo de som, ok? Então, as vibrações regula esses objetos, produz sons com altura definida, em que você percebe com uma nota musical, né? As vibrações na flauta, tá certo? Num teclado, no piano, né? Que são os chamados sons musicais, né? As notas musicais. Já a vibração irregular, que produz sons sem altura definida, em que você não consegue distinguir a nota musicais, alguns desses sons são popularmente chamados de barulho ou ruídos, que são os barulhos do motor de um avião, né, quando passa, né, do liquidificador, de uma máquina de lavar, de um tambor, né, que é um instrumento de percussão. Então, esses são considerados barulhos. E quais as características ou os parâmetros desse som? São intensidade, altura, duração, timbre. São alguns dos parâmetros do som, certo? O que vem a ser a intensidade? É a propriedade que nos permite distinguir sons fortes e sons fracos. Aqui nós temos dois tipos de som. Nós temos o pássaro, né? E nós temos um megafone. Então, olha só, é o grau de volume sonoro. Essa intensidade quer dizer o grau do volume sonoro. Pode ser desde um som forte ou, né, um som fraco. Então, alguém gritando em um megafone e o canto de um pássaro são exemplos de sons fortes e sons fracos. Mas quem é som fraco aqui? O canto do pássaro, né? E o som forte é o megafone. Então, a duração é a propriedade que nos permite distinguir sons longos ou sons curtos. Na música, o som vai até sua duração definida de acordo com o tempo de emissão das vibrações, que pode ser longo ou curto. A altura é a propriedade do som que nos permite distinguir sons graves, sons mais grossos, né, médios e agudos. Então, a velocidade da vibração dos objetos é que vai definir essa altura, né, que vai classificar. Aqui nós temos um tempo que se prolonga, né, o som, que ele pode ser um tempo, pode ser longo ou pode ser um som curto. Nós chamamos isso aí de um dos parâmetros do som de duração, né? Duração que nos permite saber se esse som é um som longo ou se é um som curto. Nós temos aí um cuco, um relógio antigo. Outro parâmetro são a altura, né? Que você pode ter, o canto do pássaro pode ser agudo, o latido do cachorro é um som, né, classificado como médio, e o som que o elefante produz é chamado de som grave, ok? E o que vem a ser a intensidade? A intensidade pode ser um som forte, como a britadeira, né, que incomoda os nossos ouvidos, ou pode ser um som fraco e agradável, como o som emitido pelas flautas, tá certo? Intensidade que tem a ver com o que o nosso ouvido é capaz de ouvir sem ser agredido. Então, o som da britadeira é um som forte que incomoda o nosso ouvido. É considerado como o quê? Como um barulho, né? Já a intensidade de uma flauta é considerado fraco, né? Porque nossos ouvidos não se prejudicam, né, ao ouvir o som da flauta. Aqui nós temos alguns exemplos de símbolos musicais que tem a ver o que? Música tem a ver com duração, tem a ver com intensidade, tem a ver com timbre, né? Com altura, tem tudo a ver. São alguns símbolos musicais, de notas musicais. Vamos falar um pouquinho de timbre. Nós falamos tanto de timbre, o que vem a ser o timbre?
timbre é a propriedade que nos permite identificar o som que estamos ouvindo, certo? Ele personaliza o som que nós estamos ouvindo. Você reconhece a voz do seu pai, você escuta o barulho da chave. O primeiro barulho que eu usei foi do meu chaveiro, certo? Então, vamos falar sobre o timbre. É a propriedade dos sons que nos permite reconhecer sua origem. O timbre diferencia e personaliza o som. Você sabe identificar o barulho de uma campainha, o miado de um gato, o toque de um telefone, né? Por meio do timbre, identificamos o que é que está produzindo o som. Por exemplo, quando você escuta a fala de uma pessoa, um celular tocando, ou mesmo um gato miando, você consegue identificar quem está produzindo aquele som, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre o silêncio. Já falamos sobre a altura, falamos sobre a intensidade, falamos sobre a duração, falamos sobre o timbre. Vamos falar sobre o silêncio agora. O que é que o silêncio tem a ver com esse conteúdo que nós estamos estudando, com a intensidade? O silêncio. Entendemos por silêncio a ausência do som, mas na verdade a ele corresponde os sons que já não somos capazes de ouvir. Tudo vibra em permanente movimento, mas nem toda vibração transforma-se em sons para os nossos ouvidos. Existem os sons que são tão graves ou tão agudos que o ser humano não consegue perceber. Alguns animais possuem a capacidade de emitir sons e até mesmo escutar esses sons. O elefante, por exemplo, emite sons infrassons, sons muito graves, que podem ser detectados a distância de 2 km. Já o cachorro e o gato conseguem ouvir ultrassons, sons muito agudos. O silêncio é algo muito complexo de experimentar. Se ficarmos em silêncio em uma sala de aula, ainda assim ouviremos algum som, como agora. Eu estou na minha sala, só eu na minha sala, mas eu estou ouvindo o som, o vento balançando as folhas. Eu sei que é o vento que está balançando as folhas. Eu sei que esse som que eu estou ouvindo agora são das folhas. Entendeu? O elefante emite e ouve sons muito graves que nós não conseguimos ouvir. Essa é uma curiosidade que eu trouxe para vocês. Trouxe outra curiosidade referente ao silêncio, tá certo? Que esse americano, né, chamado John, ele é um compositor, né? Ele fez uma câmera, certo? Onde ele fez de tudo para não ouvir barulho nenhum. Então, vamos ver um pouquinho dessa curiosidade, tá certo? Então, ele realizou uma experiência muito interessante. Ele queria vivenciar a sensação plena do silêncio, né? Ele não queria ouvir nada. Em busca do silêncio total, ele entrou em uma câmara, né? Uma cabine totalmente à prova de som. E após alguns segundos, ele concluiu que o silêncio absoluto não existe. Sabe por que esse silêncio absoluto não existe? Porque no interior da câmara, ele ouvia 2 sons. Mesmo ele tendo feito com proteção de som, ele conseguia escutar 2 sons, produzido pelo seu sistema nervoso e o outro grave gerado pela circulação do sangue das suas veias. Incrível, né, gente? O som que ele conseguia ouvir era do próprio corpo dele, certo? Que do sistema nervoso, e o outro som grave era gerado pela circulação do sangue dele. Interessante, né, gente? Essa curiosidade. Então tá aí, John, você fez uma descoberta. Não existe o silêncio pleno, o silêncio total que ele tanto procurava. E nós vamos finalizarmos mais uma aula de arte. Eu deixo aqui as notas musicais, os símbolos da música, né, dos instrumentos musicais. Um beijo, fiquem com Deus
e até a próxima aula, se Deus nos permitir, né? Beijo. Tchau, tchau.